a maquiagem que ele passou na campanha eleitoral foi escorrendo, né? Sim. Até às vezes falam em trocar de pele, eu prefiro falar isso, que a maquiagem escorreu. Quer dizer, aquele discurso que ele pegou ali emprestado de colunistas, de pessoas que apontavam essa lacuna de representatividade no debate público de determinadas ideias, de determinados elementos, aquilo foi jogado para a lata de lixo, porque o importante para ele era o filé mignon dos filhos, era manter a impunidade, manter longe da cadeia. E aí ele foi sancionando uma série de jabutis ali que foram inseridos, por exemplo, no pacote originalmente anticrime, proposto pelo então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que estava ali tentando endurecer a legislação penal. Só que o Jair Bolsonaro, naquele momento, não interessava para ele endurecer a legislação penal, porque isso poderia colocar em risco a liberdade da família dele. Então, inseriram ali, por exemplo, a criação da figura do juiz de garantias, que divide a primeira instância em duas, sendo que a gente já tem 4, com toda essa lentidão, com todos esses espaços e brechas para as tramóias de bastidor. Então, eles queriam separar o juiz da fase de investigação, porque vários já eram incomodados por um juiz, que eles odiavam e tal. Então, queriam ter uma possibilidade de passar o caso para um outro juiz para sentenciar. E inseriram ali a restrição à prisão preventiva, a restrição à delação premiada. Tudo fazia parte de um mecanismo que o Jair Bolsonaro precisava ativar ali para que a família dele não fosse pega. Aí você teve outras etapas, né? A própria sanção da lei de abuso de autoridade, em diversos pontos ali que tem esse nome bonito, né? Ninguém é a favor de abuso de autoridade, só que a questão é o texto. Você precisa ver todos os itens que são colocados. Então, eles sempre dão um nome lindo e maravilhoso. O nome da lei não descreve nada do que ela realmente nada. É para enganar a gente ingênua, né? A gente tem que ler o que vai lá escrito. E aí você tem uma série de dispositivos ali que servem para cercear, para intimidar a atuação de investigadores, de juízes. Ele tirou o COAF do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é ali o Centro de Controle de Atividades Financeiras. O sistema bancário passa ali movimentações suspeitas, eles fazem um relatório, o relatório do COAF veio entre a eleição do Jair Bolsonaro e a posse, que foi quando foi detectada a movimentação bancária atípica do Fabrício Queiroz, que é o operador ali do gabinete do Flávio Bolsonaro. Toda essa história tá muito mal contada, cara. E aí eles escantearam o COAF, não fizeram investimento num equipamento ali importante para a detecção de lavagem de dinheiro. E isso foi culminar agora com a alteração da lei de improbidade administrativa também, para abrandar qualquer possibilidade ou tirar a possibilidade de punição de políticos pegos com mau uso ou desvio de recursos públicos, e teve a interferência na Polícia Federal, que é um caso escandaloso. Ele queria trocar o superintendente da PF no Rio de Janeiro, quando justamente um dos casos envolvendo o Flávio Bolsonaro, porque é dividido em dois ali, você tem esse processo que agora o STJ está tentando varrer para debaixo do tapete, e você tem um desdobramento dele, que é o inquérito eleitoral. Mas não conseguiu varrer para debaixo do tapete? Sim, de certa forma, sim. Com uma manobra, tem assim, todos os detalhes, estava analisando ontem e hoje, com uma manobra em conjunto com o Supremo Tribunal Federal, que é muito engraçado, né? Tem gente que se deixa levar, se deixa engambelar pela retórica bolsonarista, eles posam assim de combatentes do Supremo Tribunal Federal, mas estão lá tomando cafezinho com o Gilmar Mendes, está lá abraçando sábado à noite Dias Toffoli. O lava-toga, né? Exatamente. Essa é outra história que eu posso lembrar aqui com todos os detalhes, melar a CPI da lava-toga. Mas no Supremo, o Gilmar Mendes ficou responsável pelo recurso do Ministério Público do Rio de Janeiro contra o foro privilegiado retroativo, né, como a gente passou a chamar, que foi concedido para o Flávio Bolsonaro. Porque ele era deputado estadual, virou senador, mas os crimes acusados ocorreram durante o mandato de deputado estadual. Aí o que o Gilmar fez? Engavetou o recurso do MP e ficou segurando lá na gaveta, enquanto, obviamente, o Gilmar passava a boiada dele, porque ele está sempre lá para blindar os velhos tucanos. Então, ele está sempre lá ajudando Beto Richa, Aécio Neves, Aloysio Nunes, José Serra. Ele se voltou contra a Lava Jato depois que a Lava Jato atingiu os tucanos. Antes ele era a favor, ele impediu o Lula de tomar posse como ministro, quando o Lula queria ter o foro privilegiado para escapar da cadeia. Então, o Gilmar Mendes engavetou.
E aí veio férias, a presidência da turma responsável passou para o Cássio Nunes Marques, que foi quem o Jair Bolsonaro colocou no STF, aí ele adiou, engavetou mais ainda, e aí o STJ aproveitou toda essa brecha. Isso assim, caiu com o Gilmar em janeiro do ano passado, é mais de 1 ano e meio engavetado. Durante esse processo, teve um outro julgamento, lá de um sujeito chamado Márcio Bittar, que era deputado federal, virou senador. Aí o STF deu uma decisão, não, precisa manter o caso dele, estava sendo acusado lá de mau uso de verbas também. Tem que manter o caso dele no Supremo, então mantém o foro privilegiado, porque os crimes aconteceram quando ele era deputado federal, mas ele virou senador, então o Supremo decidiu manter o foro privilegiado. E aí vem o STJ e fala, não, o caso do Flávio Bolsonaro, ele era deputado estadual, virou senador, não é a mesma coisa. Mas aí fala, não, mas por analogia e tal, é mandato cruzado e tal. Sendo que o que